Olá, eu sou Bill Perkins. Eu definitivamente não sou o seu consultor financeiro típico, aquele engravatado que te manda guardar cada centavo suado em uma conta de previdência para que você possa, um dia, ser o cadáver mais rico e seguro do cemitério. Eu sou um otimizador de vida. O que me motivou a escrever esta obra foi observar uma tragédia silenciosa, brutal e onipresente na nossa sociedade. Pessoas trocando as suas horas de vida finitas e preciosas por um dinheiro que elas jamais terão saúde, energia ou tempo para gastar. A minha tese central é escandalosamente simples, porém radical para mentes doutrinadas com medo. O seu objetivo final na Terra não deve ser maximizar a sua riqueza bancária, mas sim maximizar a sua utilidade e as suas experiências de vida. Preste muita atenção na matemática disto. Se você morre com $1 milhão na conta, isso não é um atestado de sucesso financeiro. Isso é uma falha grotesca de planejamento. Significa que você trabalhou meses, talvez anos inteiros da sua vida, de graça, para uma entidade que não é você. Você desperdiçou energia vital. Eu quero que você chegue à linha de chegada com o tanque absolutamente vazio, tendo extraído cada gota de alegria, generosidade e aventura que o seu capital financeiro e biológico permitiu. A maioria das pessoas está presa no piloto automático do acúmulo cego. Elas acreditam piamente que quanto mais dinheiro tiverem no final, melhor terão vivido. Que mentira perigosa! A vida é estritamente a soma das suas experiências. Quando você olha para trás, não são os números frios no extrato bancário que brilham na sua mente. São as memórias das viagens, dos jantares, dos momentos absurdos com os filhos. Pense no meu amigo John. Ele economizou a vida toda, adiando o prazer e suportando o estresse para uma aposentadoria que ele imaginava ser um paraíso intocável de golfe e viagens pelo mundo. Quando finalmente se aposentou, a biologia cobrou a conta e a saúde o traiu. O dinheiro estava lá, empilhado, mas a capacidade física de usá-lo havia evaporado. O dinheiro perde o valor à medida que você envelhece. Pare de esperar. A verdadeira riqueza é a coleção de memórias que você acumula hoje. Muitas pessoas, doutrinadas pela culpa financeira, tratam o gasto com lazer e viagens como uma perda de capital. Eu vejo isso como um investimento agressivo que paga os mais altos dividendos de memória. Pense como um investidor. Quando você vive uma experiência marcante aos 20 ou 30 anos de idade, você recebe dividendos dessa lembrança pelo resto da sua vida. Cada vez que você reconta aquela história hilária num jantar, cada vez que você sorri ao ver uma foto antiga, você está colhendo os juros compostos daquele investimento inicial. Se você adia essa mesma experiência aos 70 anos, você terá apenas uma década ou menos para desfrutar desses dividendos. Para resolver isso, você precisa dominar o que eu chamo de agrupamento de experiências e entender os seus baldes de tempo. A vida não é uma linha reta, ela é dividida em períodos de 5 a 10 anos. E a verdade implacável é que certas atividades possuem janelas de oportunidade que se fecham para sempre. Você não pode levar os seus filhos à Disney quando eles tiverem 35 anos e esperar neles a mesma magia e o mesmo deslumbre de quando tinham 7. Você não pode fazer um mochilão intenso pela Europa, dormindo em albergues e caminhando 20 quilômetros por dia aos 80 anos com a mesma energia que teria aos 25. Identifique as experiências que você deseja ter antes de morrer e distribua essas atividades pelos seus baldes de tempo futuros. Quando você faz esse exercício visual, percebe rapidamente que o tempo é muito mais escasso e frágil do que a sua conta bancária. Essa visualização força você a agir com urgência. Se você quer montar uma montanha ou aprender a surfar, isso precisa estar no seu balde dos 30 ou 40 anos. Colocar isso na lista de tarefas dos 70 é um auto-engano covarde. Viva de acordo com as restrições biológicas da sua idade atual e você nunca sofrerá com o fantasma do o que poderia ter sido.
Para otimizar a sua vida, você precisa equilibrar o que eu chamo de triângulo sagrado da existência: saúde, tempo e dinheiro. A ironia da vida humana é que raramente temos os três ao mesmo tempo. Na juventude, você tem tempo abundante e saúde inquebrável, mas não tem dinheiro. Na meia-idade, o auge da sua carreira, você tem saúde e dinheiro, mas o seu tempo é devorado pelas obrigações. Na velhice, você finalmente tem tempo livre e dinheiro acumulado, mas a sua saúde fenece, limitando o que você pode fazer com os outros dois. O segredo supremo da otimização é reconhecer com frieza em qual fase você está e ajustar os seus gastos e o seu estilo de vida de acordo. Não adianta ter milhões na conta aos 90 anos se você não consegue mais caminhar até o jardim sem auxílio. Por isso, a regra de ouro é: invista pesadamente na sua saúde agora para expandir a sua janela de capacidade. Quanto mais tempo você mantiver o seu vigor físico, mais tempo poderá converter o seu papel moeda em experiências de altíssima qualidade. O declínio biológico é uma certeza, mas a velocidade desse declínio é gerenciável. Eu sei exatamente o que o seu cérebro ansioso está gritando agora. Mas, Bill, e se eu viver muito mais do que o esperado e ficar sem dinheiro? Esse é o famoso medo do risco de longevidade. E é um medo válido, mas a solução não é acumular cegamente até morrer. Existem ferramentas financeiras precisas, como anuidades e seguros de vida projetadas especificamente para mitigar esse risco. O problema é que as pessoas são tão cautelosas que acabam morrendo com 80% do que tinham no auge, aterrorizadas por uma catástrofe que raramente acontece. Use a tecnologia e os cálculos de expectativa de vida a seu favor. Defina o seu número de sobrevivência, a quantia exata mínima necessária para cobrir o seu básico até os 100 anos e contrate um seguro. Uma vez que o básico está blindado, trate todo o restante como dinheiro de experiência. Gaste! A vida não é sobre sobreviver ao futuro com medo, é sobre prosperar no presente. Muitas pessoas continuam trabalhando como mulas e economizando muito além do ponto de utilidade marginal. Elas simplesmente têm medo de parar o motor. Mas eu repito, cada dia a mais que você trabalha por um dinheiro que nunca gastará é um dia de vida livre que você joga na lixeira. Você precisa usar a matemática para encontrar o seu pico de patrimônio líquido, o exato momento na sua linha do tempo em que você deve parar de acumular e começar a gastar de forma agressiva. Se você tem o suficiente para manter o seu estilo de vida e financiar as experiências que mapeou, por que diabos continuar na engrenagem? Aprenda a dizer chega para o trabalho mecânico e sim para a vida. A liberdade real começa quando você para de servir ao dinheiro e obriga o dinheiro a servir você. Mas e os meus filhos? Os acumuladores sempre me perguntam. A herança tradicional, deixada após a morte, é um conceito burro e ineficiente. A idade média em que as pessoas recebem heranças no mundo moderno é por volta dos 60 anos. Pense nisso. Aos 60 anos, os seus filhos já passaram pela fase de maior sufoco e necessidade financeira da vida deles. Já compraram a casa, já pagaram a educação dos próprios filhos. O dinheiro é infinitamente mais utilizável para um jovem de 30 anos lutando para se erguer do que por um idoso de 60 que já está estabelecido. Se você quer ajudar quem você ama de verdade, dê o dinheiro agora, com a mão quente, quando ele puder atuar como um acelerador de vida monumental e não como um mero bônus de aposentadoria tardia. E a caridade segue a exata mesma lógica de eficiência. Por que deixar um legado em um papel de testamento se você pode ver o impacto das suas doações enquanto respira? O mundo precisa de soluções para a fome, para a pesquisa de doenças e para a educação agora. Hoje, seja o executor do seu legado próprio. Veja as casas sendo construídas, veja as bolsas de estudo sendo entregues. A satisfação de ser um doador ativo é o maior dividendo de memória que a sua alma pode adquirir antes de partir. Chegou o momento de conectar os pontos no bônus extra, o Cantinho do Saber.
Como seu bibliotecário e mentor, retiro-me da mente de Bill Perkins para lhe mostrar como esta obra sustenta a filosofia clássica da sua biblioteca. Perkins resgata de forma cirúrgica e moderna o conceito de Aristóteles sobre a eudaimonia, a florescência humana plena. Aristóteles já nos avisava que a riqueza não é o bem final que buscamos, mas apenas uma ferramenta para algo superior. Ao mesmo tempo, esta obra é a aplicação financeira direta do memento mori dos estoicos. Quando Perkins nos obriga a olhar para a finitude e para os baldes de tempo, ele ecoa Sêneca em Sobre a Brevidade da Vida. Nós não temos pouco tempo. Nós é que desperdiçamos muito dele trabalhando por números imaginários numa tela de banco. Na sua prateleira de finanças, este livro é a evolução prática de Morgan Housel, a psicologia financeira. Housel ensina a não quebrar e a buscar o controle do tempo. Perkins diz exatamente o que fazer com esse tempo depois que a segurança for atingida. O maior risco de todos não é ficar sem dinheiro aos 95 anos, é chegar aos 95 e perceber com amargura que você não viveu. Portanto, eis as suas ordens práticas e inegociáveis para hoje. Primeiro, audite suas memórias. Liste as 5 melhores experiências da sua vida. Note como elas custaram pouco em relação ao prazer que rendem até hoje. Segundo, mapeie os seus baldes de tempo. Divida a sua vida em fatias de 5 anos. Aloque as atividades físicas mais desafiadoras nos baldes imediatos, antes que as suas articulações digam não. Terceiro, antecipe a sua herança e doação. Se você planeja ajudar alguém da sua família, faça isso agora. Assista com os seus próprios olhos. E quarto, calcule o custo de oportunidade. Amanhã, pergunte-se: este dia extra de trabalho no escritório vale mais do que um dia de liberdade com quem eu amo? A verdadeira falência não é terminar a vida sem dinheiro, mas terminar o dinheiro sem ter vivido a vida. Vá e viva. O tempo não espera. E agora, diante desta reestruturação existencial, qual livro ou tema você deseja transformar em ação no nosso próximo dossiê? Até a próxima!